Você já parou para pensar em como medimos o mundo ao nosso redor? Distância, tempo, massa, temperatura. Tudo o que fazemos no dia a dia envolve algum tipo de medida. Mas medir não é suficiente. Para que a informação faça sentido, precisamos de algo fundamental: as unidades de medida. Imagine se alguém dissesse que uma estrada tem 50, sem especificar se são metros, quilômetros ou milhas. Ou que uma receita pede que você tome 3, sem dizer se são colheres, xícaras ou litros. Seria impossível entender, não é? Desde os tempos mais antigos, a humanidade precisou de medidas padronizadas. Os egípcios usavam o cúbito para construir suas pirâmides, enquanto os romanos tinham seus próprios padrões de peso e comprimento. Mas havia um problema. Cada civilização usava medidas diferentes. O cúbito egípcio não era o mesmo que o cúbito de outra região. Isso causava confusão no comércio, na construção e até na ciência. Por isso, ao longo da história, surgiram diversas unidades baseadas no corpo humano. O pé, por exemplo, vem da medida aproximada do pé de um homem adulto. A polegada era baseada no comprimento médio de um polegar. A jarda surgiu da distância entre a ponta do nariz e o dedo indicador de um rei da Inglaterra. Foi só com o avanço da ciência que percebemos a necessidade de um sistema universal. No século XVIII, durante a Revolução Francesa, nasceu o sistema métrico decimal, o que depois evoluiu para o que usamos hoje, o Sistema Internacional de Unidades, conhecido como SI. Hoje, a maior parte do mundo usa o Sistema Internacional de Unidades, baseado no metro, quilograma e litro, mas ainda há países que seguem um sistema antigo, como é o caso dos Estados Unidos. Se você já assistiu filmes americanos, deve ter visto medidas como milhas por hora, polegadas, pés e libras. Isso acontece porque os Estados Unidos nunca adotaram completamente o sistema métrico, ao contrário de quase todos os outros países do mundo. O resultado? Mesmo hoje, engenheiros e cientistas americanos precisam converter medidas o tempo todo, o que já causou grandes problemas. Por exemplo, em 1999, a NASA perdeu uma sonda espacial porque parte da equipe usava milhas e a outra usava quilômetros, resultando em um erro de cálculo fatal. Este exemplo dado da NASA é o caso conhecido como o desastre da Mars Climate Orbiter, que aconteceu em 1999, no qual a sonda ela acabou entrando na atmosfera de Marte muito mais baixo do que deveria e acabou se desintegrando. O prejuízo foi de 327 milhões de dólares. Este, porém, não é um caso isolado do mau uso das unidades de medida. Segue, por exemplo, o acidente do avião Gimli Glider em 1983. Um Boeing 767 da Air Canada ficou sem combustível no meio do voo porque a equipe de solo fez o cálculo da quantidade necessária em libras em vez de quilogramas. Como resultado, abasteceram na metade do caminho necessário. O avião ele perdeu os motores no ar e teve que planar até um antigo aeroporto militar em Gimli, no Canadá. Felizmente, os pilotos conseguiram pousar sem mortes, mas o erro poderia ter causado uma tragédia. Um dos exemplos mais famosos do mau uso das unidades de medida aconteceu durante a construção da Torre de Pisa, na Itália. Os engenheiros da torre, iniciada em 1173, usaram medidas diferentes para os lados da base, sem perceber que o solo era instável. O resultado foi uma inclinação que começou já nos primeiros andares. A torre ela acabou ficando famosa, mas os reparos custaram milhões de dólares para impedir que ela desabasse. Outro exemplo, ainda mais grave, ocorreu no metrô de Washington em 2009. Os trilhos do metrô de Washington foram construídos com base no sistema métrico, mas as peças de manutenção foram encomendadas no sistema imperial, ou seja, polegadas e pés. Isso fez com que algumas peças não encaixassem corretamente. O que ocorreu foi que falhas estruturais levaram a um grave acidente em 2009, onde um trem colidiu com outro, matando 9 pessoas e ferindo 80. No ano de 2000, no Instituto Nacional de Câncer do Panamá, médicos usaram um software que calculava doses de radiação para pacientes com câncer. Porém, um erro na conversão de unidades fez com que alguns pacientes recebessem até 20% mais radiação do que o necessário. 8 pessoas morreram e muitas outras sofreram graves danos à saúde. A má utilização das unidades de medida não é um problema que acontece apenas em missões espaciais ou em outros países. Ele pode estar bem mais perto do que você imagina, inclusive no trânsito da sua cidade. Dê uma olhada nesta placa. Ela deveria indicar um limite de velocidade de 60 km por hora,
mas está escrito apenas 60 quilômetros. Se interpretarmos ao pé da letra, essa placa não está limitando a velocidade, e sim indicando uma distância de 60 quilômetros, mas claramente não é essa a intenção. Esta placa, ela está localizada em um trecho da cidade Patos, Paraíba, que é onde moro, mais precisamente em uma via rodoviária chamada de Alça Sudeste. É um local bastante movimentado, no qual eu, assim como muitas outras pessoas, utilizam para fazer exercícios físicos. Inclusive, eu vi essa placa aí enquanto eu estava correndo em um desses dias. Se fosse um erro isolado, já seria preocupante. Mas olha só, eu contei e encontrei 8 placas assim, naquele mesmo trecho, nenhuma correta. Isso mostra que não foi um erro de uma única placa, mas sim uma falha na produção ou instalação dessas sinalizações em toda a via. Isso pode parecer um erro pequeno, mas pense bem: a sinalização de trânsito precisa ser objetiva e precisa. Uma placa como essa não apenas está errada, mas também pode abrir margem para questionamentos legais. Se um motorista for multado por excesso de velocidade neste trecho, ele poderia argumentar que a sinalização está incorreta e recorrer da multa. Afinal, como as autoridades podem cobrar um limite de velocidade que não está claramente indicado? Além disso, uma sinalização errada pode gerar confusão, principalmente para motoristas de fora da cidade que não estão acostumados com a via. E o mais preocupante, essa região já registrou acidentes fatais no ano passado. Será que uma sinalização inadequada pode ter sido um fator contribuinte? O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, estabelece diretrizes claras sobre a sinalização de trânsito. O artigo 80 do CTB determina que a sinalização deve ser instalada de forma a garantir perfeita visibilidade e legibilidade tanto durante o dia quanto à noite, em distâncias compatíveis com a segurança viária. Isso significa que as placas de trânsito precisam estar posicionadas e mantidas de maneira que os condutores possam interpretá-las corretamente, sem ambiguidades ou erros. Além disso, o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, volume 1, Sinalização Vertical de Regulamentação, reforça que as placas de regulamentação devem transmitir aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. O desrespeito a esses sinais constitui infrações previstas no CTB. Portanto, é fundamental que a sinalização seja clara e precisa, sem erros que possam levar a interpretações equivocadas. Assim como no caso da NASA e de tantos outros exemplos históricos, um simples erro de unidade pode gerar consequências desnecessárias. Se um detalhe tão pequeno pode causar problemas no trânsito, imagine em situações mais críticas, como engenharia, medicina ou viagens espaciais.